Olá, sejam muito bem-vindos ao Habercast, o podcast da Haberc. E eu tenho aqui comigo hoje o Lauro Ribeiro, da Risotolândia. Lauro, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Obrigado, bom dia. Lauro, para a gente conhecer um pouquinho da Risotolândia, eu queria saber quais são os serviços que a empresa oferece e quais estados vocês têm atuando. Bom, a Risotolândia hoje é basicamente uma empresa de serviço de alimentação, é a empresa principal, né? Nós nascemos do ramo de alimentação e depois, como consequência da necessidade dos clientes, a gente acabou também atuando no ramo de transportes, no ramo de facilities, mas são atividades secundárias em relação à alimentação. E com relação à questão geográfica, a gente está no estado do Mato Grosso do Sul, Minas, Rio e São Paulo, e aí nos 3 estados do Sul, fechando aí a nossa região geográfica. A gente viu aqui que a Risotolândia é tradicional no atendimento das escolas. Uhum. Queria saber quais são as principais características para esse tipo de público. O que diferencia? Bom, a alimentação voltada para o segmento escolar, ela tem que atender a necessidade do aluno. Então, quando nós pensamos assim na questão do aprendizado, e é o foco, né? O aprendizado é o foco da alimentação, ele tem que funcionar bem. A alimentação, portanto, ela é voltada para que o aluno tenha a maior energia possível durante o período de estudo, para que ele tenha a melhor condição para memória, né? Ou seja, quando nós temos a proteína específica, as proteínas magras, né? Elas têm uma função dos neurotransmissores dos alunos. Então, o cardápio é voltado para que essa função dos neurotransmissores, né, traga bons resultados para a memória. E a questão cognitiva, né? Eu não posso ter uma situação onde a alimentação ela não participe desse conjunto de energia, memória e cognição, né? E falando um pouquinho de escolas privadas e escolas públicas, há diferença no fornecimento de alimentação? Bom, as escolas... vamos falar um pouco das escolas públicas, né? As escolas públicas, elas recebem uma subvenção financeira do Programa Nacional de Alimentação Escolar, chamado PNAE, que por sua vez é suportado por recursos do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. As regras do FNDE implicam em que o cardápio servido nas escolas públicas devam seguir o regramento do FNDE. Nesse regramento, a composição do cardápio ela obedece quantidades mínimas de carboidratos, proteínas, açúcares, etc., que são observados plenamente. Quando eu olho agora para o cardápio da escola privada, se eu pegar a questão nutricional, ela é atendida exatamente da mesma forma. Então, no aspecto nutricional, a nutrição da escola pública e privada, ela não há diferença nenhuma. O que existe, sim, é que em razão da liberdade da escola privada e, obviamente, da competição das escolas privadas no âmbito da prestação do seu serviço, por terem uma liberdade de utilizarem insumos diversos, né, eles, obviamente, acabam... as escolas privadas conseguem oferecer um alimento talvez mais saboroso, mais né, um molho diferente, mas quando eu olho para o aspecto nutricional, o aluno da escola pública em nada sai devendo ao aluno da escola privada. Laura, agora uma curiosidade. Esse cliente hoje das escolas, que são as crianças né, que estão estudando, eles provavelmente serão... Você acredita que amanhã eles provavelmente vão contratar esses serviços de refeições coletivas como a sua? E o que você acha que está mudando? A gente estava até conversando aqui nos bastidores, né? Nessa nova geração com relação à alimentação. O que a nova geração quer em termos de alimentos? Qual que é a exigência desse novo público? Essa pergunta é bem própria para o momento que a gente vive. A minha geração, eu sou nascido em 71, né? A minha geração ela vivia num momento de abundância. Né? Tudo era abundante, né? A carne era abundante, tudo sobrava, né? As embalagens, não havia uma preocupação com a destinação das embalagens, não havia uma preocupação com reciclagem. O que preocupava o aluno era ir para a aula, tirar nota e talvez não apanhar em casa, né, quando tivesse uma outra nota baixa, né? Então, esse era o endereçamento das preocupações. Quando você pega o aluno hoje, existe já na cultura desse aluno a consciência de que a embalagem não pode acabar dentro de um rio. Existe a consciência de que não pode sobrar alimento no prato no final do dia, porque a destinação daquela sobra ela é relevante, né, para a sociedade como um todo. Então, eu diria que essa consciência social que ela apareceu para essa geração, né, a geração que hoje está na escola, ela diferencia, sim, da geração anterior. Quando eu penso que esse aluno que hoje está comigo, ele também vai ser o aluno que depois vai ser meu cliente, eu acho que eu preciso me adaptar a essa realidade e mostrar para ele que, apesar dele ser o aluno e a minha contratação ser feita ou pela escola ou por uma entidade pública, isso não nos exime da nossa responsabilidade perante cada um deles de servir a comida
comida e servir bem aquela comida, reciclar o material, servir uma comida que seja entendida na sua importância como algo escasso, né, que não é abundante como era na minha geração. Então, isso tudo faz parte da realidade atual, que é substancialmente diferente da realidade anterior. Se o aluno lá na frente, ele for um executivo um diretor de escola, de executivo de uma empresa, né, ele vai lembrar, a gente acredita nisso, ele vai lembrar que nós servíamos comida com responsabilidade. E isso vai gerar uma imagem, uma reputação boa na mente dessa criança, e lá na frente ele vai contratar a gente. E pessoalmente, eu vim de escola pública, né, e hoje trabalho na Risotolândia. Então, até estava na Câmara dos Deputados numa audiência pública, né, e estava se questionando, né, a questão de que a merenda pública não era tão boa quanto a privada, e eu falei assim que eu era um case, né, porque eu vim da escola pública e estava ali sentado na Câmara, de terno e gravata, entende? Defendendo a associação, né, mas isso é só um exemplo de que a escola pública, basta que haja um pouco de boa vontade, existem instrumentos para que ela funcione bem. Falando, você falou um pouquinho de futuro, né? E imaginando o futuro agora da Risotolândia, vocês pretendem atuar em outros setores, ampliar o ramo de atuação de vocês? Qual que é as previsões da empresa aí para os próximos anos? A Risotolândia, ela é uma empresa familiar, né? Nasceu num restaurante no bairro Xaxim, Curitiba, 71 anos atrás agora. É uma empresa que se caracteriza por um crescimento orgânico, né? A gente não cresce por aquisições. Para dizer que a gente não fez nenhuma aquisição, a gente fez uma aquisição nesses 71 anos, mais relevante na área de alimentos, né? E a nossa visão é que a gente vende alimento. Se a gente tiver uma oportunidade de crescer dentro de alimentos, a gente vai perseguir. Exemplo, durante a pandemia, a gente criou lá na área de novos negócios, uma área de pratos congelados, né? Que acabou funcionando muito bem para a época da pandemia. Hoje ainda existe, né, essa linha sendo comercializada junto aos supermercados. A gente considera participação agora. Ontem, né, teve a concessão nas escolas de São Paulo. Essa realidade, essa concessão ontem vai criar um mercado intermediário, né? Porque ou você olha a escola pública gerida pelo ente público, ou você olha a escola privada gerida por um ente privado. Agora a gente vai ter algo no meio do caminho, que é uma concessão privada de uma escola pública. Isso vai abrir um mercado inteiramente novo, né? Que a gente, obviamente, no futuro, né, respondendo aí sua pergunta, nós vamos explorar. A gente está dentro de um nicho de mercado novo, que é concessões de escolas públicas. Eu vou receber de uma empresa privada, mas vou estar prestando o serviço de uma escola pública. E, por fim, o último nicho que a gente considera, seguindo na alimentação e seguindo na merenda escolar, são as oportunidades que a Risotolândia tem no exterior. Isso a gente tem olhado com bons olhos. Inclusive, em 2024, a gente deve participar de uma licitação dentro da América do Sul, né, mas também na área da merenda escolar. Lauro, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no podcast da ABERC, o ABERCast. Muito obrigado pela tua presença. Um prazer, obrigado pelas perguntas e pela oportunidade de apresentar aí a nossa empresa e nossas ideias. Eu falei aqui com o Lauro, da Risotolândia, aqui no podcast da ABERC, o ABERCast. E se você quer conferir mais episódios, confira os canais de comunicação da ABERC e principalmente no YouTube. A gente se vê numa próxima.